Imagine a seguinte cena. Você entra em um bairro simples e logo na primeira esquina vê uma BMW novinha parada na garagem. A pintura brilha, as rodas chamam a atenção e o carro parece ter acabado de sair da concessionária. Mas basta levantar um pouco os olhos para enxergar outra realidade. O portão está enferrujado, a parede nunca recebeu um reboco, há rachaduras perto da janela, infiltrações no canto da varanda e o telhado já mostra sinais do tempo. A pergunta surge quase automaticamente: como alguém consegue comprar um carro de mais de 100 mil reais, mas não consegue investir 15 ou 20 mil reais para deixar a própria casa em boas condições? À primeira vista, parece uma decisão financeira sem sentido, mas talvez ela faça mais sentido do que imaginamos. Não porque seja inteligente, mas porque nosso cérebro funciona de uma maneira muito específica. E entender essa lógica pode fazer você economizar dezenas de milhares de reais ao longo da vida. Porque no fundo, esse vídeo nunca foi sobre carros. Ele é sobre uma armadilha psicológica que faz pessoas comuns gastarem dinheiro apenas para parecerem bem-sucedidas. E a maioria nem percebe que caiu nela. Todos nós conhecemos alguém assim. Talvez seja um vizinho, um colega de trabalho, um parente distante. A pessoa chega dirigindo um carrão, bem vestido, relógio bonito no pulso, e imediatamente nosso cérebro envia uma mensagem silenciosa: essa pessoa está bem de vida. É automático. Nós fazemos esse julgamento em poucos segundos, mas basta conhecer um pouco mais daquela realidade para descobrir outra história. O carro está financiado em 60 parcelas, o cartão de crédito vive estourado, o plano de saúde está atrasado, a reserva de emergência simplesmente não existe e qualquer imprevisto pode virar um desastre financeiro. Curiosamente, isso acontece porque nosso cérebro valoriza muito mais aquilo que pode ser visto do que aquilo que realmente importa. Pense na sua casa. É nela que você acorda, é nela que você almoça, é nela que você descansa depois de um dia cansativo. É nela que você assiste um filme com a família. É provavelmente o lugar onde você passa a maior parte da sua vida. Agora responda: quantas pessoas realmente veem a sua sala? Quantas entram no seu quarto? Quantas observam a qualidade do seu sofá ou da sua cozinha? Pouquíssimas pessoas. Agora, compare isso com um carro. Basta dirigir até um shopping, passar em frente ao trabalho, estacionar na porta de um restaurante. Em poucos minutos, centenas de pessoas já olharam para ele. É exatamente aí que mora a diferença. O carro entrega uma recompensa imediata. Ele comunica sucesso, comunica poder, comunica status. Já a casa, não. E nosso cérebro simplesmente adora recompensas imediatas. Existe um conceito na psicologia chamado recompensa social. Em poucas palavras, significa que sentimos prazer quando somos admirados, reconhecidos ou aceitos pelos outros. É por isso que tantas pessoas publicam viagens nas redes sociais. Mostra o celular novo, a roupa nova, o restaurante caro, mas quase ninguém publica a transferência que fez para a própria reserva de emergência. Porque ninguém elogia uma reserva de emergência. Mas um carro novo, esse chama a atenção imediatamente. E existe um detalhe ainda mais profundo. Talvez você tenha crescido ouvindo que nunca seria ninguém. Talvez algum parente sempre tenha duvidado da sua capacidade. Talvez aquele vizinho que acompanhou sua infância nunca tenha acreditado no seu potencial. Quando você aparece dirigindo um carro de luxo, você não está apenas dirigindo. Você está tentando provar alguma coisa. Está dizendo, mesmo sem falar uma palavra: olha onde eu cheguei. O problema é que, muitas vezes, essa vitória existe apenas do lado de fora. Porque dentro de casa, a realidade continua exatamente a mesma. E é justamente nesse momento que entra o maior vilão dessa história: o financiamento. Pense em um carro de 70 mil reais. Na cabeça da maioria das pessoas, comprar esse carro parece impossível. Mas o financiamento faz uma mágica. Ele pega 70 mil reais e transforma em parcelas de 1.500 reais. De repente, aquilo que parecia caro passa a parecer acessível. Percebe o que aconteceu?
você parou de enxergar o preço e começou a enxergar apenas a parcela. Essa talvez seja uma das maiores armadilhas financeiras da vida moderna. O vendedor dificilmente começa dizendo: parabéns, você acabou de assumir um compromisso de R$ 100.000. Na verdade, ele diz outra coisa. Olha, ficou apenas 1.500 por mês. A palavra apenas muda completamente a forma como seu cérebro interpreta aquela compra. Só que existe um pequeno detalhe. R$ 1.500 durante 60 meses continuam sendo uma fortuna. No final, aquele carro de 70 mil pode custar quase R$ 100.000. R$ 30.000 pagos apenas em juros. Dinheiro suficiente para reformar uma casa inteira, ou montar uma excelente reserva de emergência, ou investir e fazer esse patrimônio crescer ao longo dos anos. Mas como esse valor parece dividido em pequenos pedaços, nosso cérebro simplesmente ignora o tamanho da conta. E talvez seja por isso que hoje seja tão comum encontrar pessoas pagando R$ 2.000 por mês em um carro, enquanto moram de aluguel em uma casa extremamente simples. Na prática, elas estão investindo mais na opinião dos outros do que na própria qualidade de vida. E existe uma ironia nisso tudo. O carro é um dos bens que mais perde valor com o tempo. Basta sair da concessionária e ele já vale menos do que alguns minutos atrás. Enquanto isso, uma reforma bem feita costuma aumentar o valor da casa. Ou seja, financeiramente, muitas pessoas escolhem investir justamente no patrimônio que mais desvaloriza. Tudo isso para receber alguns segundos de admiração quando param em um semáforo. Então, como escapar dessa armadilha? A primeira mudança é extremamente simples. Pare de olhar apenas para a parcela. Sempre multiplique o valor da prestação pelo número de meses. Um carro não custa R$ 1.300 por mês. Ele custa R$ 78.000 mais a entrada. Quando você enxerga o valor completo, seu cérebro passa a tomar decisões muito mais racionais. A segunda mudança é construir uma reserva de emergência antes de pensar em status. Eu gosto de comparar a reserva ao airbag de um carro. Você espera nunca precisar usar, mas quando acontece um acidente financeiro, ela pode impedir que um problema vire uma tragédia. E por último, invista primeiro no lugar onde sua vida realmente acontece. Conserte aquela infiltração que incomoda toda vez que chove. Troque aquele colchão que prejudica seu sono. Pinte a parede que está descascando há anos. Compre um sofá confortável para assistir um filme com a sua família, porque é dentro da sua casa que você vive, não dentro do olhar dos outros. No fim das contas, não existe problema algum em sonhar com um carro bonito. O problema começa quando o carro deixa de ser um meio de transporte e passa a ser uma ferramenta para buscar aprovação. Porque a aprovação é uma das coisas mais caras que existem. Ela faz pessoas gastarem dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que, na maioria das vezes, nem se importam tanto assim. Então eu quero deixar uma última pergunta. Daqui a 10 anos, quando olhar para a sua vida, o que terá feito mais diferença? O carro que chamou a atenção por alguns segundos ou a tranquilidade de chegar em casa sabendo que suas contas estão em dia, sua família está protegida e o patrimônio que você construiu continua crescendo? Talvez riqueza de verdade nunca tenha sido parecer rico. Talvez riqueza seja justamente não precisar provar nada para ninguém. Se esse vídeo fez você refletir, me conta aqui nos comentários. Você conhece alguém que tem um carro muito melhor do que a própria casa? Ou já viveu uma situação parecida? Quero saber a sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!